Historia Raiz é de longe a personagem feminina com mais desenvolvimento na história de Attack on Titan. E talvez seja a personagem com mais envolvimento em toda a trama, só atrás do próprio Eren. E você pode estar achando isso um exagero da minha parte, mas você já reparou que tem 2 arcos inteiros da história que ela é a peça central? Repara, da segunda temporada até metade da terceira, a Historia só não tem mais destaque do que o próprio Eren. Mas por que isso? De todos os personagens, por que ela? A resposta é simples. Ela foi escrita para ser o par romântico do Eren, e não a Mikasa. E é sobre isso que eu vou falar hoje. Oi, eu sou o Lelso e eu tenho um canal de anime. E hoje eu vou causar polêmica. Então é sempre bom lembrar que tudo nesse vídeo não passa da minha opinião. Que eu vou me embasar em alguns fatos e acontecimentos da obra, sim, mas ainda assim é só minha opinião. Outra coisa importante, muito do que eu vou falar aqui foi pesadamente inspirado nesses 2 vídeos de canais gringos que estão aparecendo aqui na tela e que eu vou deixar na descrição. E antes de começar, já deixa o like e se inscreve no canal para não perder mais vídeos como esse. Estamos começando nossa maratona de Shingeki, então nas próximas semanas nós teremos entre 2 e 4 vídeos sobre Shingeki antes do lançamento do capítulo final. E sim, para os padrões desse canal, 2 a 4 vídeos é muita coisa. Mas sem mais enrolação, bora pro vídeo. Soldada de cima do muro avistou a cabeça do colossal. A soldada de cima do muro avistou a cabeça do colossal. E no primeiro ponto dessa análise, vamos falar um pouquinho dos paralelos e das semelhanças entre as origens dos personagens da Historia e do Eren. No início, quando ela ainda era Krista, ela era só uma personagem extremamente meiga e amável com todo mundo. Essa fase da personagem não importa muito pra gente aqui nessa análise, então a gente vai pular direto pra quando toda a sua infância é revelada. As origens e a construção da personalidade do Eren e da Historia são muito semelhantes, mas também são opostos. Eu vou explicar. A diferença primordial entre eles é que o Eren foi criado pela sua mãe e seu pai que o amavam e ensinaram pra ele desde cedo que a vida dele tinha valor, enquanto a Historia era constantemente lembrada que ela era uma desgraça na vida da sua mãe, que ela não tinha direito a nada e que o mundo seria muito melhor sem ela. A Historia, assim como Eren, ficou órfã ao ver sua mãe morrer na sua frente. Os dois criaram uma raiva enorme do mundo por causa disso. Mas o Eren perdeu sua mãe pros titãs, enquanto a Historia perdeu sua mãe pros humanos, ou melhor dizendo, pra corrupção causada pelos humanos. O Eren acreditava que a causa de toda desgraça e a falta de liberdade em sua vida eram os titãs, e a Historia sabia que a culpa era dos humanos. Por isso, enquanto o Eren odeia os titãs, a Historia odeia a humanidade. Porém, como Eren valoriza a própria vida e acredita que merece ser feliz somente por estar vivo, o ódio dele fica muito explícito toda hora, ele não esconde nem tem motivo pra isso. Já a Historia tem um ódio reprimido, que ela não admite nem pra si mesma, e ela se odeia por isso. E é por isso que ela cria a Krista como uma máscara, não só pra proteger sua verdadeira identidade, mas também pra esconder até de si mesma seus verdadeiros sentimentos. Pra ela, a Krista é como a garota ideal, boazinha, meio com todo mundo, enquanto a Historia é a pior garota do mundo, que odeia a humanidade porque no fundo ela quer ser feliz e livre. Mas ela se acha egoísta por isso, porque ela aprendeu desde muito nova que a sua existência só causava desgraça na vida das pessoas. Em última análise, a Historia entrou para a tropa de exploração porque ela queria provar para si mesma e para os outros o seu próprio valor, ou então para morrer de algum jeito nobre. Enquanto Eren entrou na tropa de exploração porque ele já sabia o valor da própria vida e ele queria destruir aqueles que impediam a sua liberdade. Nesse ponto, o Eren e a Historia são iguais, mas a vida colocou eles em lados opostos. A forma como eles lidam com toda a desgraça que acontece na vida deles é o que coloca eles como pessoas totalmente diferentes. O Eren é completamente espontâneo, enquanto a Krista é uma máscara criada para esconder a sua própria existência maldita. O Eren é movido pelo seu desejo de viver, enquanto a Krista é motivada pelo seu desejo de morrer. Mas aos poucos, ela e o Eren vão ficar na mesma página. Isso começa no episódio 5 da segunda temporada de Shingeki, que é chamado de Historia. Nele mostra uma coisa que aconteceu na época do treinamento dos cadetes, em que a Ymir, a Krista e o Fibres qualquer, que está muito ferido com hipotermia, estão perdidos em uma nevasca. E a Krista inconscientemente vê ali uma chance de se matar de um jeito nobre, para que a vida dela tivesse algum valor no final. E Ymir joga toda essa verdade na cara dela, que ela só ia se matar e estava usando o figurante como desculpa para isso. E também fala uma coisa importante para ela, que se ela morresse, ela faria exatamente o que a família dela queria. A única forma de se vingar era continuar vivendo com essa identidade original, que é o que ela, que carregava o nome da fundadora dos Eldianos em plena Marley, fazia todo dia. E ali ela também fez a Krista prometer uma coisa, que se algum dia Amy revelasse o segredo pra ela, que no caso é que ela era o Titã Mandíbula, ela voltaria a usar o seu nome original. E mais pro final do episódio, voltando pro presente, quando a torre que o pessoal tava lá cercado por titãs, a Amy vira o Titã Mandíbula pela primeira vez na nossa frente para salvar todo mundo, e ela ali estava pronta para morrer para salvar eles. E Mir, que naquele ponto era a única pessoa que a Historia realmente se importava. Pelo menos a única pessoa que ela considerava como amiga de verdade. E a Historia repete que a própria Ymir tinha ensinado para ela, de não tentar se matar pelos outros e se salvar, dar valor à própria vida. E no final do episódio ela revela para Ymir o seu verdadeiro nome. No final dessa mesma temporada, a Ymir vai embora de vez para Marley, o que deixa a Historia, agora com seu nome original, profundamente deprimida. E fazendo um parênteses muito rápido aqui. Muitos vão dizer que o verdadeiro amor da vida da Historia era Ymir, e eu não discordo totalmente.
porém nunca foi confirmado com todas as letras que a Historia gostava dela romanticamente. E mesmo que gostasse, o que, de novo, eu acho totalmente aceitável, é sempre bom lembrar que o bissexualismo existe, então a Historia pode sim cortar pros dois lados. Mas voltando para a Historia, ela começa a terceira temporada diferente. O próprio Eren reconhece isso e descreve ela como estupidamente honesta e normal, que prefere ela desse jeito. Aqui ela ainda tá muito deprimida e triste, principalmente por causa da Ymir. Mas essa já é a Historia, a Krista já não existe mais nesse ponto. Dessa Historia ainda se odeia muito, até por isso que ela é facilmente manipulada pelo pai durante uma parte dessa temporada. A grande virada da personagem é ali no finalzinho da primeira parte, é quando ela tem a escolha de se transformar em Titã, devorar o Eren e teoricamente usar o poder do fundador para salvar o povo de Parades. É aqui que toda aquela raiva reprimida que ela sempre teve da humanidade explode. Ok, que ela percebeu que tinha alguma coisa muito errada naquela história que o pai dela estava contando, mas a verdade é que ela decide salvar o Eren porque ela quer. Sim, não tem interpretação melhor pra essa cena. Ela literalmente tá com foda-se pra humanidade e pela primeira vez na vida ela toma a decisão pensando em si mesma. E muito importante, ela fala que apesar de ser inimiga da humanidade, ela é aliada do Eren, mesmo que pra isso ela destrua o mundo. Ela assume aquele manto de pior garota do mundo. Isso vai ser muito importante lá na frente. E além disso, ela salva o Eren do estado mental que ele tava ali naquele momento, porque ele tinha chegado à conclusão de que o melhor pra humanidade era se ele só morresse ali. Você deve ter notado que esse é exatamente o estado mental que a própria Historia se encontrava nas primeiras temporadas, e agora é ela que salva eles dessa situação. E agora vamos pular para a quarta temporada, que é onde está o principal ponto dessa análise. A conversa entre o Eren e a Historia, que é mostrada lá no episódio 12 da segunda parte. Para começar, o Eren deixa claro que a Historia é um dos principais motivos do estrondo acontecer. O plano original dos Azumabito era bastante aceitável, eles conseguiriam viver bem na ilha por muitos e muitos anos. Mas o Eren não consegue aceitar que, além de ter a própria vida encurtada, a Historia e seus descendentes teriam que continuar nesse ciclo infinito de sofrimento, onde os filhos são obrigados a comerem os pais. Mesmo que ela aceite esse destino, ele não aceita. E é exatamente o que ela fez por ele na última temporada. Você poderia me dizer que o Eren faria isso por qualquer um de seus amigos. Eu não discordo totalmente. Mas eu tenho lá as minhas dúvidas. Ao longo dessa temporada, ele coloca a vida dos seus amigos em risco várias e várias vezes. Inclusive, ele vai pra Marley sabendo que a Sasha ia morrer. E sim, ele sabe o futuro, mas ele não é onisciente, tanto que ele fica visivelmente preocupado quando o Falco vira Titã. Então dá pra afirmar com uma certa segurança que ele assumiu o risco de que alguns de seus amigos morressem, em troca da segurança da Historia. E pior que isso, ele indiretamente matou a Hanji, que era uma das pessoas mais importantes na vida dele. O Eren conta pra ela todo o seu plano, e pra mim essa é a prova final. Ele não precisava ter contado nada pra ela. Sim, ele precisava da cooperação dela, mas ele também precisou da cooperação de toda a tropa de exploração pra ir atacar Marley, e ele deu um jeito de fazer isso sem contar absolutamente nada pra eles. Nesse momento em Parades, só tinham 3 pessoas que sabiam sobre o plano do Stone. O próprio Eren, o Floch, que precisava saber, senão ele nunca se tornaria o líder dos Jaegeristas, e a Historia, que não precisava saber. E mais, o Eren sabia que ela ia discordar e que ela ia ficar aterrorizada com toda aquela ideia. Mas ele contou pra ela mesmo assim, por que ele fez isso. Ela poderia ter saído contando pra todo mundo para impedir ele e acabado com o plano dele ali mesmo. Mas ela ficou em silêncio, ela nem tentou salvar a vida de todas aquelas pessoas que o Eren ia matar. E o Eren confiou todo o seu plano nessa confiança de que ela não ia sair contando pra todo mundo. Por que ele fez isso? Porque mesmo que ela seja inimiga da humanidade, ela é aliada do Eren. Ela é a pior garota do mundo. Quem melhor do que a pior garota do mundo pra ser o par romântico do inimigo número 1 da humanidade, não é mesmo? Eu acho que eu provei meu voto. E tem gente que vai mais longe ainda. Há quem diga por aí que essa conversa entre os dois dá a entender que eles tiveram sim um relacionamento amoroso oculto nesses anos de time skip. E o fato da Historia perguntar pro Eren sobre ter um filho é a prova que o filho é dele. Eu não vou acreditar, mas também não vou refutar essa teoria, porque não tem evidências o suficiente para provar nem para refutar. Mas como fã desse casal, eu gosto bastante dessa ideia. Esse foi o primeiro vídeo da Maratona Shingeki aqui nesse canal. Na próxima semana eu vou trabalhar que nem um louco para trazer o máximo de conteúdo que eu puder desse anime maravilhoso antes que ele acabe. Então já deixa seu like e se inscreve para muito mais conteúdo de anime e para me ajudar a crescer aqui na plataforma. Deixe também nos comentários o que você acha de tudo que eu falei aqui, eu quero saber a opinião de vocês. Obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima.